Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Ex-governador Eduardo Azeredo pode ser preso a qualquer momento pelos crimes cometidos no Mensalão Tucano. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Pelo segundo dia consecutivo, caminhoneiros travam vários pontos das rodovias mineiras em protesto contra o aumento no preço do diesel. Alta no dólar deve subir o preço dos pães em até 16%. E na segunda-feira, a conta de luz já estará mais cara. No futebol, o Cruzeiro entrará em campo daqui a pouco pela Libertadores. Na série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas, hoje recebemos Diniz Pinheiro, do Partido Solidariedade. E nesta terça também tem viagem por lindas cavernas no quadro Malas Prontas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou mais um recurso da defesa do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, e decidiu pela prisão imediata. A rejeição ao recurso foi unânime. Os 5 desembargadores votaram contra, mas na decisão pela prisão imediata foram 4 votos a favor e 1 contra. Azeredo foi condenado a 20 anos de prisão por peculato e lavagem de dinheiro no processo do Mensalão Tucano. Neste momento, a Polícia Civil já está em diligência para prender Eduardo Azeredo. O julgamento começou pontualmente e os desembargadores da 5ª Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foram unânimes. Foram 5 votos a 0, rejeitando os embargos de declaração. Rejeita os embargos declaratórios. Nos termos do voto do desembargador relator e nos termos salientados assim expressa-se imediatamente e incontinente mandado de prisão contra o embargante Eduardo Brandão Azeredo. A defesa pediu a palavra e reforçou o desejo de que o mandado de prisão fosse expedido somente depois da publicação do acórdão, o que gerou uma nova discussão. O relator do processo e presidente da turma votou pela expedição imediata do mandado. O que nós estamos aqui fazendo? Nós estamos simplesmente examinando uma questão que nunca foi colocada em julgamento, questão nova, matéria preclusa. Para quê? Para dar ao presente caso uma interpretação extensiva, não prevista em lei. Por 4 votos a 1, os desembargadores rejeitaram o pedido e enviaram a decisão para a juíza que cuida do caso, para que ela expedisse o mandado. Tudo depende, faço questão de reiterar, do que vai ser tratado nesse momento com o juízo de primeiro grau no Fórum Lafayette, onde estabelecidas as questões pela primeira instância, e é claro que se não houver qualquer tipo de decisão contrária pelo STJ, tenho a impressão, é uma questão que eu ainda não conversei com o ex-governador, mas tenho a impressão que se houver uma ordem não enfrentada, a tendência é que ele se entregue nos pontos definidos e na forma definida pelo primeiro grau. Enquanto os advogados de Eduardo Azeredo estavam no Fórum Lafayette, aqui na porta do prédio onde o ex-governador mora, a imprensa já se reunia em busca de alguma movimentação. Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão pelo caso que ficou conhecido como o Mensalão Tucano, um esquema que teria desviado 3,5 milhões de reais de empresas públicas mineiras para a campanha de reeleição do então governador de Minas Gerais em 1998. O julgamento de hoje não encerra os recursos em segunda instância aos quais o ex-governador Eduardo Azeredo tem direito, mas não há qualquer chance de novos recursos afetarem a pena dada de 20 anos e 1 mês de prisão. Restam ainda os embargos de declaração É complicado, mas é isso mesmo. Mas a prisão imediata, você viu aí, já foi determinada. Nosso comentarista de política, Orion Teixeira, já está conosco para analisar os desdobramentos dessa decisão. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Orion, daqui para frente, o que mais que a defesa pode fazer a favor de Eduardo Azeredo? Inácio, na segunda instância, está se esgotando todas as formas de recurso, né? A defesa tentou o dia todo ainda adiar a prisão, a possível e agora a eventual prisão do ex-governador, negociando até, evitando a espetacularização da sua prisão, sem imprensa por perto, e até mesmo a transferência para uma APAC, a Associação de Proteção à Assistência aos Condenados, um presídio alternativo às tradicionais penitenciárias. Mas não conseguiram avançar nessas negociações. Então, agora a tendência é cumprir esse mandado de prisão e provavelmente ele deve aí, hoje ainda ser preso.
Quer dizer, nós ainda temos na segunda instância, além do Tribunal de Justiça, nós ainda temos o Superior Tribunal de Justiça para então poder chegar essa causa, esse processo ao STF, que é a Suprema Corte. Sim, ele poderá recorrer, mas não mais em liberdade, como esteve durante esses 20 anos de processo que tramitou aqui em Minas Gerais. Muito bem, a gente vai acompanhar e trazer para você, caso ele seja preso ainda durante o nosso jornal, para você poder acompanhar este fato marcante na política mineira. Inédito, histórico na política mineira. Exatamente, histórico de um político que fez um trabalho significativo na história, no comando aí do PSDB, inclusive, na época, ele estava presidindo o partido. Nós temos outro assunto para analisar com o Orion, gente, que é o seguinte. Ele vai analisar agora um pedido que a defesa do vereador Wellington Magalhães fez à Câmara de Vereadores aqui em BH para que o processo, que pode cassar o mandato dele, corra em segredo, ou seja, para que a população não tenha acesso. O Wellington Magalhães está preso na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH. Ele é suspeito de ter desviado 30 milhões de reais da Câmara por meio de contratos de publicidade fraudulentos. A defesa do vereador afirma que houve quebra de decoro na casa e alega que não houve condenação ou comprovação da prática de crimes por parte de Wellington Magalhães. Orion, tem alguma chance da Câmara dos Vereadores aceitar esse pedido da defesa? É um pedido descabido e completamente improvável nos regimentos dos legislativos. Não deverá ser aceito, até porque o julgamento no Legislativo, na Câmara Municipal, como na Assembleia e no Congresso Nacional, é um julgamento político e independe da tramitação judicial e dos processos de provas e contraprovas de crimes cometidos ou não. Tá certo, então. Obrigada pelas informações de hoje, viu, Orion? Um prazer. Até semana que vem. Um homem foi preso hoje depois de atirar em um policial com a arma do próprio agente. Isso aconteceu em um bairro nobre aqui da capital, região Centro-Sul. O suspeito estaria chutando veículos estacionados e quando o PM foi abordá-lo, o homem pegou a arma e atirou na perna do policial, que foi levado para o Hospital João 23. O quadro de saúde do PM é estável. Confira agora outras notícias que são destaque nesta terça-feira. E neste momento, caminhoneiros provocam congestionamentos em 39 trechos de estradas federais. Pelo segundo dia seguido, caminhoneiros protestaram em várias rodovias mineiras contra o aumento no preço do diesel. Pelo menos em 20 locais, o trânsito foi liberado apenas para carros e ônibus. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, na Fernão Dias, que liga a capital a São Paulo, foram feitos bloqueios parciais em pelo menos 6 cidades. Os caminhoneiros afirmam que vão continuar a protestar pelo menos até sexta-feira. O adolescente que pilotava esta moto atropelou um idoso de 86 anos na região de Venda Nova, em BH, na noite de ontem. Segundo a PM, o jovem fugiu e não prestou socorro à vítima, mas retornou com os pais pouco depois e foi encaminhado para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente autor de ato infracional. 6 pessoas ficaram levemente feridas no tombamento de um ônibus na madrugada de hoje na BR-040 em Nova Lima, Grande BH. A suspeita é que o motorista tenha cochilado ao volante. Servidores da Educação e da Saúde da Prefeitura de Contagem, na Grande BH, suspenderam as atividades por 24 horas nesta terça-feira. Cerca de 500 profissionais participaram do protesto em frente ao restaurante popular. De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Contagem, as categorias reivindicam um aumento de 38% no salário e de 82% no Vale Alimentação. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte divulgou hoje a primeira morte pela gripe H1N1 aqui na capital neste ano. Mas não foram liberadas informações sobre a idade da vítima ou o sexo. O tratamento foi feito no Hospital Felício Roxo. A Polícia Federal cumpriu hoje em Minas 49 mandados judiciais na Operação Anzol Sem Ponta, que apura fraudes na concessão do seguro-desemprego do pescador profissional artesanal. Segundo a polícia, o esquema gerou prejuízos de mais de R$500 milhão aos cofres públicos. Desafios corporativos e a era digital. Esse foi o tema da 4ª edição do Conexão Empresarial, evento promovido pela VB Comunicação com o apoio do Grupo Bandeirantes. O deputado federal Miguel Correia, do PT, e o empreendedor Marconi Siqueira foram os palestrantes convidados. Eles apresentaram experiências bem-sucedidas no setor de tecnologia e inovação. Miguel Correia foi secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no governo Fernando Pimentel. Ele desenhou o Minas Digital, o novo sistema de empreendedorismo da economia digital e criativa. E Marconi Siqueira é cofundador do The Bakery do Brasil, a primeira aceleradora de desafios corporativos do mundo. A empresa tem metodologia própria e uma rede de mais de 6.000 startups pelo mundo. E você vai ver no próximo bloco. Você sabia que a região norte de Minas abriga 80 sítios arqueológicos e geológicos? Tem até pinturas feitas há 8.000 anos. Você vai fazer este passeio conosco no próximo bloco.
Eleições 2018. Damos continuidade hoje aqui no Jornal à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas. Mais uma vez, a TV Band sai na frente. Nosso objetivo é informar os eleitores para que a decisão que cada um de nós tomará nas urnas em outubro seja consciente. Todos os pré-candidatos já anunciados por seus respectivos partidos estão sendo entrevistados. Em reunião com as assessorias das legendas, ficou acertada a ordem das entrevistas por sorteio e que cada uma delas terá a duração de 6 minutos que não poderão ser ultrapassados. E você vai acompanhar o tempo por um reloginho aqui nessa posição na tela da TV. Sobre os temas que serão abordados, há um sorteio um pouco antes do jornal começar, com a presença do pré-candidato e da sua assessoria, mas o pré-candidato não tem acesso a essas perguntas previamente. Hoje recebemos aqui no estúdio Diniz Pinheiro, pré-candidato pelo Partido Solidariedade. Ele nasceu em Ibirité, cidade da Grande BH. É formado em Direito. Foi deputado estadual por 5 mandatos, sendo que por 2 vezes recebeu a maior votação aqui em Minas. Na primeira eleição, então com 26 anos de idade, foi o deputado mais jovem do estado. Diniz Pinheiro também foi presidente da Assembleia Legislativa por 2 vezes, entre 2011 e 2014. Esteve filiado ao PSDB até outubro de 2013. Depois se mudou para o PP, o Partido Progressista, no qual ficou até março deste ano, quando então se filiou ao Partido Solidariedade. Atualmente não exerce cargo público. Pré-candidato Diniz Pinheiro, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Muito grato, Inácio. Boa noite. Boa noite, Minas Gerais. Boa noite. Vamos então começar as nossas perguntas. E a primeira delas é sobre um tema pessoal. Qual é a motivação do senhor para disputar o governo de Minas? A partir de agora, a gente começa a contar os 6 minutos aos quais o senhor tem direito. Boa pergunta, Inácio. Eu ando muito por Minas Gerais. Nessas minhas caminhadas aí, uma menina de uns 15 ou 16 anos, eu diria, por que você quer ser governador? Eu falei com a voz do coração, porque eu tenho um sonho, é uma característica que eu trago do berço de renovar, de mudar Minas, construir um mundo melhor. E falei ainda mais com ela, Inácio. Falei com ela, ninguém vai nos dar um estado digno e feliz. Ele vai ser conquistado por nós, por você, pelos seus irmãos, pelos seus pais, por mim, pelos mineiros de boa intenção. E tudo isso vai depender de muito trabalho, de muito sacrifício, de muito suor e de muito amor. E falei ainda mais, que Minas Gerais, nesse instante, Inácio, está precisando de um líder municipalista corajoso, decidido, municipalista, com determinação desenvolvimentista, e que tenha compromisso em construir para gerações do futuro. E esse líder, eu tenho comigo que ele vai ter muito trabalho, porque para ele construir essa Minas sonhada por todos nós, ele vai ter que acabar com os privilégios, ele vai ter que acabar com as mordomias, ele vai ter que reduzir impostos, ele vai ter que investir nos pobres, investir nos professores, investir nos jovens, porque hoje os jovens só têm acesso ao desemprego, à violência, e vai ter que, acima de tudo, combater a corrupção. E custe o que custar, perseguir o desenvolvimento econômico. Por isso que eu falei com ela. Então, eu sonho. E a partir do momento que a gente tiver a oportunidade, né, de conduzir os destinos com esse altruísmo, com essa determinação, com essa perseverança, a gente vai ter a oportunidade de construir uma sociedade grandiosa, uma sociedade de justiça, onde ninguém abuse da fraqueza dos outros. Uma sociedade de cidadãos livres, Inácia, emancipada da fome, da miséria, da violência, da ignorância. Esse é o meu sonho, fazer de Minas um estado absolutamente feliz. Tá certo, a gente vai agora para a pergunta cujo tema são metas e que foi sorteada há pouco antes do nosso jornal começar. Quais são, pré-candidato, as principais metas do senhor caso seja eleito o próximo governador do estado de Minas Gerais? Inácio, a primeira coisa, arrumar casa. A sustentabilidade fiscal de Minas está comprometida, as contas públicas estão quebradas. Esse governo, que aí está, não cabe dentro do PIB. Ele tem alergia à austeridade. Comigo é diferente. Eu tenho alergia às pompas e às regalias. Então, primeiro ponto, sanear as finanças e colocar o pagamento dos servidores em dia. Isso é algo sagrado. Trabalhou, tem que receber com pontualidade. Isso é respeito a quem carrega o piano, a quem trabalha com suor, com carinho, com devoção. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, investir, fazer uma revolução na educação, radicalizar na infraestrutura, trazer a iniciativa privada com seu talento, com sua capacidade iniciativa e perseguir, custe o que custar, o desenvolvimento tecnológico.
Tá certo. Próxima pergunta é sobre o tema agricultura e ela traz a seguinte questão. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego de 2016 apontam que 61% dos trabalhadores da cafeicultura atuam na informalidade e sem direitos. Já que o café é o grão com maior participação no PIB mineiro, como é que o senhor pretende mudar isso? O café é o grão dourado, né, de Minas Gerais. Minas Gerais é o maior produtor de café. Eu sou fã do agronegócio, da agricultura e da pecuária. Se tem uma coisa que está dando certo no Brasil, é o agronegócio. O agronegócio ele tem uma participação de algo em torno de 13% no agronegócio mineiro, no PIB nacional. E eu acho que uma grande alavanca de desenvolvimento é a agricultura familiar, que ela é diversa, ela gera emprego, ela é forte e ela busca o desenvolvimento sustentável. Então, ela tem que ser incentivada, ela tem que ser apoiada. E essa questão, o que a gente tem que ter? Leis claras. O Estado aí se encontra para ter uma legislação clara, transparente e que possa garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores. Isso que é fundamental. Pré-candidato, eu chamo a sua atenção para o tempo já transcorrido. A gente vai agora para a quarta pergunta e o tema é política. E a questão é como formar uma base aliada forte em busca da vitória ao governo de Minas, já que o Estado tem um cenário de polarização no cenário político. Com bons exemplos, com atitudes, com a trajetória limpa, com a ficha limpa, com sonhos, com ideais. É assim que eu sempre exerci a vida pública. À frente da presidência da Assembleia, não sei se você se lembra, a gente deixou a marca lá do trabalho, da ética, da decência, da generosidade. Naquele instante, Inácio, nós implantamos o maior pacote ético da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós acabamos com o pagamento do 14º e 15º salários dos deputados. Acabamos com o pagamento das sessões extraordinárias dos deputados. Fizemos ainda mais, cumprimos o nosso dever como empregado dos povos. Nós eliminamos o pagamento de auxílio moradia. E, por fim, instituímos o voto aberto na Casa do Povo. É assim, com exemplos e com atitudes. Esse que o povo quer, esse que o povo deseja. Bom, como a gente não vai ter tempo para a próxima pergunta, vamos então para a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Mineiro, mineira, dê o seu melhor. Acredite em você, não desista jamais dos seus sonhos. Esse é o momento de cada um de crescer, assumir a sua cidadania. Minas está profundamente necessitada de novo caminho. Eu digo a você, o futuro de Minas Gerais exige a renovação, um novo caminho. E você haverá de ser o apóstolo da mudança e da renovação e da busca dessa nova Minas. Uma Minas feliz, uma Minas empreendedora, uma Minas rica, uma Minas, acima de tudo, justa, que possa semear paz, fraternidade e justiça para todos os mineiros, para todas as mineiras. Minas merece. Tá certo. Tempo cumprido. Obrigada, Diniz Pinheiro, pela participação. A gente se encontra ao longo da corrida eleitoral. Muito grato. E se você quiser rever essa entrevista de hoje com o pré-candidato pelo Partido Solidariedade, Diniz Pinheiro, você pode acessar o nosso canal youtube.com/TV Band Minas amanhã e também pode ouvir a reapresentação do áudio na rádio Band News FM nesta quarta-feira às 10h10 da manhã. E outra dica é que o Jornal Metro vai publicar também nesta quarta-feira uma entrevista exclusiva com o pré-candidato, diferente da abordagem que nós fizemos agora aqui na TV. Você pega o seu exemplar do jornal gratuitamente nos principais cruzamentos da capital. E na semana que vem vamos realizar a última entrevista da série com os pré-candidatos dentro do prazo combinado com os partidos, que foi o final de maio. Estará conosco o senador Antônio Anastasia, excepcionalmente na segunda-feira, por incompatibilidade de agenda. Essa mudança de data também foi acordada com os partidos. Cerca de 80 sítios arqueológicos e geológicos estão reunidos em um mesmo local turístico que fica na região norte de Minas. No Parque Cavernas do Peruaçu, o visitante pode ver figuras rupestres pintadas há cerca de 8.000 anos. Se você decidir se programar para ir lá, reserve fôlego para visitar as 8 cavernas que estão abertas ao público. O Malas Prontas, claro, foi conferir. Paredões imensos, vegetação exuberante e diversificada. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu fica no norte do estado, a quase 700 quilômetros da capital, e surpreende tanto pelas riquezas naturais quanto pelas científicas. Esta é a Lapa dos Desenhos, um dos pontos mais importantes do parque. Nesse paredão de cerca de 100 metros estão pinturas rupestres que têm entre 7 e 9 mil anos. Registros feitos em épocas diferentes pelas tribos que viveram aqui. Algumas pinturas a gente consegue ver o que significa, o que está querendo passar.
Inclusive tem umas que estão em movimento. A gente vê que são animais correndo, saltando, a figura humana de braços abertos. Nesta rocha conseguimos chegar bem perto dos desenhos. Imagens que lembram seres humanos em uma espécie de ritual, feitas com sementes, gordura vegetal e até sangue animal. Os vestígios dos primeiros habitantes estão por toda a parte, como neste outro ponto, onde, segundo pesquisadores, eram produzidos instrumentos de pedra usados na caça e na pesca. Das 142 cavernas espalhadas pelo parque, 8 estão abertas para visitas e impressionam. Na Gruta do Janelão, a entrada é grandiosa. Moldura esculpida ao longo do tempo, início do caminho para uma viagem à pré-história. O que torna essa caverna tão diferente das outras são essas aberturas no teto chamadas de clarabóia. Elas deixam a luz entrar e permitem o crescimento da vegetação dentro da gruta. São 4 clarabóias ao longo de 2 quilômetros. Esta, em formato de coração, é uma das mais famosas. Aqui as rochas se parecem com esculturas. Basta soltar a imaginação para ver formações inusitadas, como os cogumelos cor-de-rosa e a tartaruga gigante. Lá no alto fica a perna da bailarina, de 28 metros, dona do título de maior estalactite do mundo. E pertinho dela, o portal fecha da melhor maneira possível o passeio ao Janelão. Caminhando mais um pouco, chegamos à Lapa Bonita, uma gruta mais escura, menor, mas cheia de atrativos. Costumo dizer que quem entra na bonita sai bonito, por dentro. Para visitar o parque, é preciso contratar um guia, que geralmente mora na região. Essa turma veio de Belo Horizonte para estudar química e gostou da experiência. Eles foram acompanhados pelo Joaquim, que morou por 30 anos na área e conhece cada cantinho daqui. O turista fica maravilhado, né? E a gente fica satisfeito que está gostando do passeio. Voltaria mais? Voltaria. Dá mais para ficar lá no fundinho. Maravilhoso. E você vai ver a seguir, conta de luz vai ficar mais cara já na segunda-feira e o preço dos pães também vai aumentar por causa do dólar. Prepare seu bolso. Conta de luz ficará mais cara na próxima segunda-feira. O reajuste foi autorizado hoje pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Para os consumidores residenciais da CEMIG, o aumento será de 18,53%. Já as empresas vão pagar 35,56% a mais. Esse aumento é aquele que a empresa pode realizar a cada 5 anos, mas anualmente ainda tem o reajuste que repõe a inflação. E o preço dos pães deve subir nos próximos dias também. Mais da metade do trigo consumido no Brasil é importado. E com as altas recentes do dólar, as padarias podem não conseguir segurar os aumentos. A Amipão, que é o Sindicato Mineiro e a Associação da Indústria de Panificação, estima que o repasse vai variar de 8% a 16% de aumento. O que a Copa do Mundo tem a ver com a Lava Jato? Calma, não responda antes de ouvir o comentário do nosso colunista Paulo Navarro. Olá, você já completou seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo? E agora, está deprimido sem ter o que fazer? Seus problemas acabaram. Chegou o álbum de figurões da Lava Jato 2018. Tá todo mundo lá e quem ainda não está vai entrar. Todo dia às 6 da manhã, figurinhas novas. Não tem nenhuma repetida. Você vai curtir demais. Figurinhas brilhantes, diamantes, joias e até em dólar. Álbum da Lava Jato. Peça hoje mesmo o seu advogado. Calma, minha gente. Isso é mais uma brincadeira no YouTube com a impagável turma de gaiatos do Caceta e Planeta. E fica mais engraçado no vídeo, com as fotos dos figurões se revezando. Os que estão presos, como o ex-presidente Lula e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e os 1000 outros que prometem chegar lá. O vídeo é muito engraçado, uma brincadeira que bem poderia ser verdade. Combina com outra brincadeira, a de fazer aqui em BH o Museu da Corrupção. Afinal, tudo começou aqui, o Mensalão Mineiro, pai do Mensalão e do Petrolão.
Hoje é dia de Libertadores. O Cruzeiro enfrenta o Racing da Argentina daqui a pouco, às 9h30 da noite, no Mineirão. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco para dizer: será que o Cruzeiro tem boas chances? Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Acho que sim, viu? Porque, primeiro, casa lotada, uma expectativa aí de 45, 50 mil torcedores. Muita gente, hein? Sim, muita gente. Talvez o maior público entre os times brasileiros aí na Copa Libertadores. E o Racing, acho que isso é importante falar, é um outro Racing em comparação com o que venceu por 4-2. Aquele time estava no auge, muito bem, ganhando várias partidas consecutivas. E agora não. Vem de uma decepção no Campeonato Argentino, não vai ter vaga direta para a Libertadores do ano que vem. E de quebra, na Copa da Argentina, acabou realmente protagonizando um vexame. Foi eliminado por um time da terceira divisão lá da Argentina, vem com desfalques. Acho que o Cruzeiro para essa partida é bastante favorito, mas é uma partida difícil. Então tá certo. Olha tudo direitinho, amanhã você volta para contar pra gente, combinado? Bom, o nosso jornal vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por hoje. A gente vai voltar a se encontrar amanhã. Então agora você vai ficar acompanhando aí com o Ricardo Boechat as notícias do Brasil e do mundo. Até amanhã.